Como otimizar processos e ter uma operação mais eficiente no e-commerce? Esse é o nosso assunto aqui agora no estúdio da Mercado e Consumo, montado junto com a Infracommerce, dentro do Fórum E-Commerce Brasil 2022. Este fórum que, por 2 anos, aí foi realizado virtualmente e agora volta no formato presencial, e a gente acompanha tudo, traz para vocês as melhores práticas do e-commerce no Brasil e no mundo durante esta cobertura. Eu recebo aqui no estúdio agora 2 executivas, Helena Costa, Head de E-Commerce da Infracommerce. Bem-vinda, Helena. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E a Tânia Fernandes, gerente executiva de logística do grupo SBF, que é detentor da marca Nike no Brasil. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, as duas. E a gente vai falar muito aqui sobre desafios que estão para acontecer. Já estão acontecendo, né? Porque a gente já está em finalzinho de julho, chegando a agosto. O que acontece nessa época? Segundo semestre chegando. Para o varejo, semestre muito bom, mas também cheio de desafios. Tem Black Friday, tem Dia das Crianças, tem Natal, enfim, datas comemorativas. O e-commerce se enche aí, né, de pedidos e tem de lidar da melhor maneira possível com esses pedidos para atender o consumidor do jeito que ele quer hoje, né? Mais rápido, de maneira mais eficiente e onde ele quer também. Tudo isso é muito importante. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje com as duas convidadas neste painel. Primeiramente, dirigi uma pergunta aqui para a Helena. Quando a gente está falando, né, de movimento, desse período mais conturbado, positivo em termos de receita, até, mas também mais conturbado, de Black Friday, de Natal, tem Dia dos Pais também, não podemos esquecer, Dia dos Pais está chegando aí em agosto também, né? Quais são aí os principais desafios desses momentos, dessas datas, especialmente desse segundo semestre, quando se fala no e-commerce e na logística? Perfeito. É um período que muda muito, mas na realidade a prática não deveria mudar nada. Por quê? Basicamente, o que a gente tem de mudança é o volume, é a escala, né? A gente faz isso no dia a dia, a gente entrega para o consumidor no dia a dia, né? Mas esse período de sazonalidade, onde o mercado todo concentra o volume em um mesmo período, né? Quando a gente fala de Black Friday, por exemplo, a gente está falando da semana Black, né? Inclusive, o mercado está tentando distribuir um pouco mais esse volume, quando a gente fala de mês Black, né? Novembro Black, para que a gente não acumule, não concentre tanto o resultado em um dia, ou 2 dias, ou 3 dias do fim de semana aí de Black Friday. Então, o que muda é a gente fazer a mesma coisa, concorrendo, competindo com mão de obra e o poder, né, de performance desses fornecedores, né, que a gente tem de concorrência, para a gente poder entregar a performance, né, para o consumidor. Nesse sentido, a gente precisa bastante de planejamento, né? A gente pensar no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, para a gente ter em mente que a gente não pode ter nada como certo. O período de Black Friday, o período de sazonalidade acumulada, concentrada, a gente tem risco na operação como um todo. Então, a gente precisa pensar bastante nesses riscos e se planejar não só para a operação do dia a dia, mas se planejar para o risco. Queria falar justamente, pegando o seu gancho, sobre dia a dia, né? Quando a gente fala, Tânia, de Nike, a gente não está falando... Claro, existem esses períodos sazonais, essas datas em que há mais procura e tudo mais, mas, obviamente, imagino eu que no primeiro semestre não é um semestre também tão tranquilo assim para uma marca como essa, né? Como é que é no dia a dia? Operacionalizar, enfim, o e-commerce, a logística, a entrega, de forma que tudo flua de maneira mais calma, independentemente de data sazonal ou não? Boa. Acho que calma não é uma palavra para logística, né? Cada dia a gente vive um dia e a logística vive muito com fatores externos, o que acaba prejudicando ou favorecendo o nosso dia a dia. Então, a Nike fez um ano, basicamente, comparado com o ano passado, todos os meses, um mês de Black Friday. Então, a gente cresceu muito esse ano. Desde maio que a gente vem com super desafios na operação, porque é isso, o planejamento, né, a gente tem feito mais do que o planejamento, aí na casa de 50%, 60%. Então, a gente vem discutindo muito qual é o grande desafio da logística hoje. É o desafio da gestão da capacidade. Como eu me capacito sobre um plano, mas junto com todos os players, né? Então, junto com a Infracommerce, mas junto com os transportadores também. Então, é um pouco muito essa dinâmica, a gente acompanha muitos dados, logística é uma gestão que, se você não acompanhar números, né, com foco no consumidor, a gente acaba perdendo a passada. Então, a gente precisa acompanhar muita informação, e principalmente do que está acontecendo externamente, de como isso pode impactar no nosso dia a dia. Existe, aí uma pergunta para as duas, um desafio quando a gente fala de mão de obra, de qualificação dessa mão de obra, ou até de encontrar essa mão de obra hoje no mercado? Posso primeiro?
Pai, com vontade. Acho que logística, em termos gerais, ela nunca teve tão em alta, né? Os profissionais da logística estão vivendo a maré boa, né? A gente está no momento da moda, digamos assim, né? Acho que muitas empresas estão se estruturando, muitos CDs estão abrindo, assim. Eu nunca vi tanta oportunidade de logística. Então, falando do lado administrativo, sim, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de achar profissionais qualificados, né? Esse final de semana eu tive numa discussão do quanto é difícil também achar cursos em logística para você preparar esse profissional. E falando especificamente da mão de obra mais operacional, nós estamos em Extrema. Em Extrema é mais desafiador, porque a gente tem grandes CDs lá por conta de benefício fiscal. Então a gente vivencia um cenário com bastante dificuldade de como trazer essa mão de obra e também como mantê-la e retê-la com a gente. Eu vejo sim a mão de obra como um desafio, mas até dando uma dica, né, para quem está se preparando para esse período. Todo mundo já começou, né? A gente já começou a falar de Black Friday, a gente já começou a falar de Natal, né? Da infraestrutura que a gente precisa para o segundo semestre, né? E para você conseguir se planejar e se preparar, não pensar só em mão de obra, mas como você consegue otimizar a sua produtividade para você não precisar de aumentar a sua contratação, né? Aumentar o seu poder de pessoas, mas como você inverter esse jogo. Como eu consigo melhorar, capacitar, automatizar a minha operação para que a minha performance melhore, né? Eu consiga expedir mais pedidos, né? Com o mesmo tanto de gente ou com um tanto, né, menor ali de mão de obra, ou até mesmo fazer a sua produtividade interna de inbound ou outbound com esse mesmo número de pessoas ou o número menor possível de mão de obra. Isso ajuda bastante as empresas a realmente pensar numa estratégia, né? Uma estratégia em como viabilizar esse período sem concorrer tanto aí com a galera que quer contratar tanta gente. Revisitar processos na logística tem que ser um ato contínuo. Melhoria contínua para a gente é de base o nosso dia a dia para que a gente possa estar evoluindo nisso, seja em automação ou seja mesmo em processos e tempos de processo dentro de um CD, por exemplo. Quando vocês falam então de, enfim, não precisar eventualmente aumentar tanto assim a quantidade de mão de obra, a contratação nessa época, é justamente revisitar processo, rever tecnologia, adotar novas tecnologias, novos parceiros eventualmente. Sem dúvida, acho que tecnologia para a gente tem que andar em conjunto com a logística, né? Então a gente vem discutindo muito quais as plataformas ou soluções que a gente tem no mercado para fazer isso acontecer e processos, né? A gente tem que revisitar cada vez mais processos para se tornar mais eficiente. Sim. Helena, nesses momentos em especial que a gente está citando aqui, né, de segundo semestre, Black Friday, Natal, tudo mais, Dia dos Pais, não esquecendo também, mas no ano comum, tá chegando, tá bem pertinho, inclusive. Qual é o papel dos parceiros, justamente, de logística que permitem uma operação de fulfillment, por exemplo? Perfeito. Vou falar do nosso cenário infra, inclusive, né? Sim, porque sim. a gente é esse parceiro que viabiliza as operações de logística, de fulfillment, né? E até mesmo a digitalização do mercado e da indústria. Acho que a gente tem dois papéis macros aqui, quando a gente está falando especificamente de fulfillment. O primeiro é como eu consigo utilizar da força de trabalho que uma empresa nessa estrutura tem para complementar a minha operação. Então, a gente está falando de uma sazonalidade concentrada aqui, quando a gente fala de Natal, de Black Friday, mas tem muitas marcas que têm sazonalidades, picos durante o mês, né, que a gente não tinha previsto, né, que o negócio, a logística sempre é drivada pelo negócio, né, o negócio quer vender, a gente se vira para entregar. Então, nesses momentos de pico, você utilizar de uma força de trabalho integrada, que você consegue utilizar, né, de outros CDs ou de outros locais, isso é muito importante. Eu acho que tem um segundo ponto, quando a gente está falando, né, de parceiros de fulfillment, que é como eu consigo alcançar o CX, né, a Customer Experience, que grandes players do mercado têm, mas que talvez eu não tenha uma escala para conseguir. E a Infracommerce entra exatamente ajudando essas marcas a alcançar essa Customer Experience. Na Black Friday do ano passado, a gente alcançou 50% do Brasil em 48 horas e 80% de todo o estado de São Paulo em 48 horas. Você utilizar essa força das transportadoras, sua força de produtividade interna para você conseguir esse nível de Customer Experience, é aí que a gente entra no jogo.
Total. Eu gostei que a Tânia foi super sincera e falou que no caso de logística não existe a palavra calma, né? Não Mas tem. existem estratégias que podem ser usadas para você chegar nesses momentos um pouco mais ali, de forma talvez mais serena, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para as duas. O que vocês consideram que são os principais indicadores de sucesso mesmo numa operação logística que uma empresa tem que ter obrigatoriamente para ter sucesso nesse processo? Perfeito. Na minha cabeça, os indicadores eles se desdobram em muitas faces, né? Mas eu acho que a gente tem que ter duas frentes em mente que a gente precisa sempre estar na tua cabeça. A primeira é a voz do consumidor. Como que a gente ouve o que o consumidor está falando para a gente retroalimentar a nossa operação, né? Então, você sempre acompanhar o seu NPS, você acompanhar o seu VOC, né? Seu Voice of Consumer, as suas redes sociais. São canais em que o consumidor está contando para a gente como foi a experiência dele, né? O que ele achou, se a gente entregou bem, se a gente entregou mal, se ele teve uma experiência legal. Então, ouvir o seu consumidor eu acho que é primordial. E aí a gente tem alguns indicadores de operação que são muito importantes, mas eu consigo resumir de maneira geral em 3. On-time delivery, você entender se você está entregando no prazo, você não criou uma expectativa que você não cumpriu para o seu consumidor, né? E aí você consegue quebrar isso em diversos canais. Se você tem operação no marketplace, você acompanha isso, né, quebrado para cada um desses canais, ou você acompanha isso por cada etapa. Então, meu on-time delivery até o despacho do meu pedido, depois o last mile, né, até a casa do consumidor. Mas, de maneira geral, estou entregando no prazo, né? O segundo ponto que eu acho que é importante é a qualidade com que esse pedido está chegando para o consumidor. Você está tendo um nível de ruptura muito alto, né? Ou você está tendo um nível de qualidade realmente do pedido. Eu pedi 2 camisetas, mas eu recebi só uma, né? E tudo isso é traqueável. Você precisa traquear para entender o nível de satisfação. E, para mim, o último é como está o seu nível de extravio em sucesso. E isso está muito ligado ao primeiro e ao segundo, que é eu estou chegando no consumidor ou eu estou criando uma expectativa que eu não estou cumprindo. E para você? Bom, eu acho que a Helena já falou tudo, né? Acho que é o consumidor como foco, mas eu falo muito para o meu time que o grande sinal de sucesso para mim na logística é o silêncio. Então, se a logística está silenciosa, significa que a operação está acontecendo, o cliente está recebendo e a gente está fazendo o prometido e realizado conforme o combinado no jogo. Quando a logística está com muita falação, com muita turbulência, é sinal que a gente não está bem. Então, eu brinco muito dentro da empresa ali da Nike que a gente tem que passar desapercebido. A gente tem que suportar o negócio sem ser percebido e esse, para a gente, é o grande sinal aí de sucesso. Então, ao longo dos meus 22 anos de logística, eu brinco que o silêncio, para mim, é a grande válvula de sucesso na logística. Está com várias frases impactantes hoje aqui, viu? Que definem muito bem aí o que é sucesso, atendimento ao cliente. E é isso, né? Porque o silêncio para vocês significa que o consumidor ali do lado está satisfeito, né? Não tem nada que reclamar. Tudo saindo nos conformes, né? E a gente tem tempo para pensar em melhoria contínua, né? Quando tem muito problema, a gente fica imerso no problema e aí para de pensar um pouquinho no futuro e no médio e longo prazo. Então, é verdade. O silêncio é um grande sinal. É verdade. E é muito bom também saber que vocês estão sempre, claro, de olho no que está por vir, né? Porque, como vocês também falaram, hoje a operação está de um jeito, daqui a pouco tem que mudar. Os aperfeiçoamentos, né, as inovações são constantes também quando a gente fala em logística, né? Talvez principalmente, como você comentou também, a gente está num momento favorável, né? Especialmente importante para a logística aqui no Brasil. Bom, é isso. As nossas convidadas aqui, as duas meninas falando de logística para a gente hoje. Helena Costa, Head de E-Commerce da Infracommerce, e Tânia Fernandes, gerente executiva de logística do Grupo SBF da Nike. Obrigada pela presença das duas. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui com vocês e um prazer contar com a audiência de vocês também. Não perca que tem mais programação especial diretamente aqui do Fórum E-Commerce Brasil 2022. Programação veiculada aqui diretamente do estúdio montado pela Infracommerce e pela Mercado e Consumo. Não perca.